Gente, aconteceu um caso de fêmine, 3 pontinhos aqui no Egito, em plena luz do dia, de uma forma assim bizarra. Nunca na história do Egito, segundo a todos os veículos de comunicação, nunca tem nenhum registro de algo desse tipo. Então hoje no nosso Maquiando e Falando / Fofocando, eu vou contar pra vocês, então eu vou estar aqui me maquiando, vou usar aqui umas cores aleatórias. O foco nem é a maquiagem hoje, só aqui tentar deixar, se é que é possível, essa história um pouco mais leve, porque de leve ela não tem nada. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Soraya Zayed Oficial. E gente, sim, uma história bizarraça, tá? Esses dias aqui no Egito, um rapaz simplesmente resolveu, por não ser correspondido por uma colega de classe, ele ia pegar e dar cabo da vida dela. E simplesmente, segundo as palavras dele mesmo, ele resolveu isso durante uma investida que ele deu nela. Ela não quis saber, ela falou, não, olha, escuta, segue teu caminho, que eu não tô afim de você, porque ele queria casar com ela. Que vocês sabem que aqui no Egito ninguém namora, o pessoal casa direto, né? E aí essa história tem várias versões, inclusive com provas de celular. Tem a versão dele, né, porque ele mesmo deu 2 versões, a família dela deu uma versão, e aí tudo isso tá sendo ali dentro do tribunal, ali fazendo acariciamento de mensagem de celular dela, dele, porque ela, infelizmente, ela não está aqui para se defender mais. Como que aconteceu primeiramente? Eles dois estavam saindo da faculdade com todo mundo, com a galera todinha ali da faculdade, eles foram pegar o transporte público para ir embora para casa. Além dos estudantes da faculdade, tinham as pessoas que estavam ali na rua, quando esse cara simplesmente pula em cima da garota, usando uma coisa de açougueiro, e aí ele vai lá e faz isso aqui. E aí, claro, automaticamente, na hora, a menina fez a passagem daqui pro céu, se é que você me entende. O povo que estava ali na rua, que não estava entendendo o que estava acontecendo, pegaram ele, chamaram as autoridades e entregaram ele para a polícia. Aqui um adendo, que algumas pessoas falaram, por que vocês demoraram tanto, já que ele estava indo em cima dela? As pessoas falaram, eles estavam com cara de que se conheciam, dava para ver que todo mundo ali estava saindo da faculdade. Quando ele pulou em cima dela, a gente achou que era uma brincadeira, ou seja, as pessoas que estavam na rua acharam que era uma brincadeira. Quando as pessoas perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais. Esse rapaz foi preso, chegando lá na delegacia, ele foi e deu a versão dele. Ele falou que ele sempre foi apaixonado por ela, e ele falou com ela várias vezes sobre isso, que ele já tinha se declarado e que ela falou pra ele, isso no primeiro momento, que ela não queria saber dele. Depois, segundo as palavras dele, ela começou a dar trela pra ele, ela começou a dar corda. Começou a ver que ele era bobão, isso nas palavras dele, obviamente, e aí ela começou a ver que ele dava dinheiro, que ele dava presente, que ele ajudava ela com a família dela. Só que ele queria coisa séria, ele queria casar com ela. Então ele começou a entrar em contato com os pais dela, e ela falando, olha, eu não quero casar, e eu não quero nada sério, se você quiser ser meu amigo, tá tudo bem, se você quiser algo mais sério, não vai ser comigo. Vocês sabem que aqui no Egito, eu já falei em vários vídeos aqui no canal, infelizmente, quando as pessoas têm depressão, quando as pessoas têm bipolaridade, aqui não é meio que diagnosticado, porque as pessoas dificilmente procuram uma terapia, ou um médico, um psicólogo, um psiquiatra, dificilmente as pessoas procuram. A não ser que a pessoa tenha algum surto, ou alguma convulsão, é mais ou menos assim. Não é uma coisa natural as pessoas procurarem um profissional para poder ver se você tá bem, se você tá mal, como é que tá a sua saúde mental. Então, assim, tudo indica, na minha opinião, que esse cara tava com algum problema ali, com alguma disfunção emocional no caráter, porque o que ele fez foi surreal. Ele simplesmente, dentro da delegacia, ele dando o depoimento dele pros policiais, ele falou que já que ela não queria nada sério com ele resolveu pegar a cabeça dela pra ele. Exatamente isso que ele falou. Pra poder deixar no quarto dele e deixar ela sempre olhando pra ele. E aí ele pediu, isso num primeiro momento, quando ele, assim que ele foi preso, ele virou para as pessoas e falou assim, olha, eu não quero nada, eu não quero ser julgado, eu não quero nada, eu quero já que vocês me deem a pena capital. Não precisa nem me julgar, porque eu fiz mesmo, eu errei, eu planejei. Ele falou que ele estava planejando isso há meses, desde o Ramadã, e que ele não tinha feito ainda, porque às vezes ele não sabia se ele ia conseguir, que ele já sabia exatamente aonde ele ia cortar, onde ele ia fazer, porque segundo a versão dele, ele já trabalhou de cozinheiro, né, de restaurantes que trabalham com carne, e aí ele falou que ele sabia exatamente aonde ele poderia golpear para poder o negócio ser definitivo num golpe só. E aí dentro dos
os detalhes da situação, os amigos e as amigas da menina, as pessoas que estavam na sala de aula falaram que ele sempre trazia flor, ele vinha, dava bilhetinho, mandava mensagem, ele já tinha ameaçado ela já tinha ido na polícia, e claro, aquela coisa, né, gente, não tem prova, não tem agressão, não tem nada, o que as autoridades vão fazer? Nada. Chamaram o pai dela, o pai dele, e falaram, olha, vamos dar um jeito aí, porque os jovens estão aqui se desentendendo, mas a gente não pode tomar alguma coisa mais drástica, porque não tem agressão, não tem nada, então a gente não tem muito o que fazer. E aí ele pede para ser enterrado nos braços dela, ele fala, a única coisa que ele exige, olha como ele não estava bem, gente, emocionalmente, dessem a pena capital para ele, mas que ele fosse enterrado nos braços dela, abraçado com ela. Isso no primeiro momento, então voltando ao depoimento dele, num primeiro momento ele falou sobre isso, até que no dia seguinte, quando ele já estava com o cabelo raspado, ele estava com os olhos bem inchados e não parecia que era de chorar, ele já mudou a versão dele, que ela era modelo. Gente, modelo, quando aqui no Egito usa essa palavra, fulana de tal trabalha de modelo. Aqui quer dizer que ela pode estar fazendo o programa, tá? Eu não sei se tem uma conotação aqui pra vocês no Brasil dessa forma, mas aqui no Egito, quando fala assim, fulana de tal trabalha de modelo, aqui no Egito tem essa conotação. É a mesma conotação quando fala trabalha de bailarina, é a mesma conotação de que a pessoa faz programa. Então ele começou a falar que ele tinha mensagens de que ele várias vezes passou pano, né, pra família dela, falando, ela vai sair porque é uma coisa da faculdade. Segundo ele tinha contato com o pai dela, que o pai dela e a mãe dela, eles eram separados. Ele virou e falou assim, que ela estava com problema com os pais, que ela reclamava pra ele, pros amigos da classe, os pais brigavam muito com ela, que eles não deixavam ela sair, não deixavam ela trabalhar, que ela queria fazer a vida dela, que ela trabalhava de modelo e que ela tinha trabalhos pra fazer e que às vezes os pais atrapalhavam ela. Ele foi lá e conversou com o pai dela, e aí o pai dela virou pra ele, isso segundo a versão dele, né, a segunda versão do segundo dia de julgamento, ele falou assim, que o pai dela falou assim, eu fiz um boletim de ocorrência porque eu não encontro minha filha foi fazer um trabalho de modelo na praia de Sahar Shimeli. Sahar Shimeli, gente, é aquela praia, inclusive, que é uma das praias que eu fui quando eu fiz aquele vlog pra vocês, pra quem não viu, vou deixar o link aqui na descrição, que é uma praia que vai, gente, tudo é uma misturada, mas a maioria das pessoas que vão lá é gente fofe, sabe, é gente moderna, e é o pessoal que vai pra beber, pra surtar, pra curtir a vida adoidado, se é que você me entende. E eles falaram que ela foi pra uma região que era exatamente lá, e ela não atendia telefone, ela ficou incomunicável, ela não se comunicava com a família dela e não se comunicava com ele, segundo a versão dele. E aí, claro que a polícia foi lá, o pessoal, as autoridades foram investigar, e realmente a versão dele aqui estava certa, acharam um boletim de ocorrência do pai dela procurando por ela, porque ela tinha saído com essa agência de modelos, que na verdade não é uma agência registrada. Tô contando essa parte pra você entender que aqui, durante esse momento, no dia anterior, assim que ele foi preso, ele tava ali falando que ele queria morrer, que ele queria amar ela, lá. E aí, num segundo momento, ele tá tentando fazer o quê? Acabar com a imagem dela. Vocês sabem, gente, aqui no Egito não é igual no Ocidente. Menina de programa aqui não é respeitada. Se ela é vítima ou não, ela vira a vilã da história, a antagonista, mesmo tendo sofrido qualquer coisa, como o caso dessa menina que não tá nem aqui mais para se defender. Então ele começou a tentar sujar a imagem da menina perante a opinião pública. E aí, obviamente, porque ele estava no momento que ele estava respondendo as perguntas. Ele falando, ele chorando, ele suando, assim, nitidamente dava para ver que ele estava bem transtornado. Depois que perguntaram para ele por que ele mudou a história, ele falou que ele não mudou a história, ele falou que ele estava contando o que estava acontecendo, que ele várias vezes tentou tirar ela dessa vida e ela não queria, e que para ele não importava se ela era modelo, se ela não era modelo, ele queria casar com ela porque ele gostava dela. Porque ele sabia que ela estava refutando ele, ela não queria saber dele, porque ela não queria sair daquela vida de pecado que ela estava, isso é a versão dele, ele tinha decidido que ele ia então fazer a passagem dela daqui para o céu. A opinião das pessoas que estavam dentro do julgamento, porque a princípio o julgamento foi aberto ali para o público, então tinha muita gente, muitos veículos de comunicação, estava sendo tudo televisionado, tudo gravado, e assim, as pessoas que estavam lá falam que ele estava completamente desconexo com a realidade. Cada hora ele falava uma coisa, e sim, tinham mensagens entre ele e ela, mas assim, a maioria das mensagens, que ela tinha outros sonhos, ela sempre foi muito honesta com ele. Quando ele tava lá no meio do depoimento, uma muvuca em cima desse cara, desse moleque aí. Não tava muito bem. E nisso, nós temos de contrapartida quem? A mãe dele. A mãe sempre infelizmente, é a que mais sofre com isso. O filho faz um erro desse. Se vocês veem
também a mãe dele é de cortar o coração. E as pessoas não puderam deixar isso em branco, porque o juiz olhando a mãe dele desmaiando, chorando, gritando, meu filho, por que você fez isso? Pelo amor de Deus, porque ela também perdeu um filho, né? Independente do resultado, se ele for pegar perpétua ou capital, ela perdeu o filho dela. E sem contar que o filho dela, ele foi um cara que fez isso. Isso dá o direito de uma pessoa sobreviver. Então isso é muito complicado para uma mãe. E aí o juiz para o interrogatório e pede para os oficiais darem água para ele e um lenço para poder ele se enxugar. Perguntaram para o juiz por que o juiz fez isso, e o juiz falou porque estava difícil para mim ver o sofrimento da mãe dele. Já pegaram todos os depoimentos de todos os lados, não tem muito o que fazer, porque ele é flagrante, né? Ele é confesso, tem vídeo, tem tudo. Então o que acontece agora? Só vai decidir qual vai ser a pena que vai ser dada para ele. Aqui no Egito nós temos a pena capital e nós temos a perpétua, né? Provavelmente ele vai, pelo que as pessoas estão achando, ele vai pegar a capital. O que está acontecendo agora neste momento é que as autoridades estão querendo resolver esse caso para que isso não aconteça de novo. Porque como isso nunca aconteceu e agora teve uma primeira vez, as autoridades têm medo que isso vire uma bola de neve. Foi isso que as autoridades falaram, que é muito sério isso. Quando você tem um jovem de faculdade, detalhe, um ótimo aluno, porque foram puxar todo o histórico dele. Ele era um rapaz que trabalhava, que ele tinha suas coisas, ele recebia bullying dos amigos, porque ele não namorava, ele não tinha relações, ele nunca tinha ficado noivo, a menina, ele corria atrás dessa menina e a menina deixava ele pra lá. Então, segundo a ele, segundo aos amigos, os amigos tiravam sarro, coisa de jovem. Só que como ele é uma pessoa que já deveria estar com algum problema emocional, isso pra ele pegou muito sério. Ele resolveu fazer um negócio desse porque os amigos estavam tirando sarro com ele na escola. E os amigos falam, a gente tirava sarro dele como a gente brinca com todo mundo, como a gente tira sarro de todo mundo. É uma coisa que é corriqueira entre a gente. Entre amigos a gente fala, você é a fulana de tal, você tá afim dela, ela não tá afim de você, Os amigos falaram que ficaram assim, sabe? Tipo, a gente tava agindo com ele como a gente age com uma pessoa normal. A gente não sabia que ele tava louco desse jeito, a ponto de fazer isso. Porque ele conta dentro do primeiro depoimento dele, que ele já tinha planejado, como eu falei pra você, ele disse que ele nem lembra, que ele sabe que ele fez, mas ele não lembra do momento que aconteceu. Ele só lembra que ele sentiu um calor subindo da região do tórax até a cabeça dele, de repente ele não via mais nada, e quando ele acordou, ele tava com as pessoas em cima dele, tirando ele de cima dela. Mas ele não achava que ele ia ter coragem, que ele até chegou a cogitar de chamar capanga para fazer esse trabalho, porque ele achou que ele não teria coragem. Gente, olha, tudo dentro dessa história é muito surreal. E como eu falei para vocês agora, a maior preocupação das autoridades é justamente de fazer isso, ter uma penalidade, dele ser punido severamente. Por isso que 99% de chance que ele vai pegar a capital. Isso a gente só vai saber na próxima terça-feira. Até lá não vai mais ter nenhuma novidade, porque o juiz, em consideração às mães, ele proibiu, ninguém pode falar sobre isso, ninguém pode filmar, ele proibiu as pessoas de assistirem ao depoimento. Então, em consideração, o juiz falou que ele deu essa sentença na última audiência, ele falou, a partir de hoje ninguém mais filma, ninguém mais entra, a partir de hoje os próximos encontros aqui na justiça vai ser tudo fechado só para as autoridades e as partes envolvidas. Isso eu achei legal porque assim, as mães, gente, a pior coisa de ver dentro, aquela muvuca, um monte de gente, e as duas mães ali desmaiando, as famílias, né, o pai, a mãe, de ambos os lados ali sofrendo muito. O que mais me chamou a atenção foi a mãe dele, no caso. A mãe dela, claro, obviamente, não precisa nem ser muito inteligente para entender como é que uma mãe que perde um filho se sente, né? Mas também a mãe que perde um filho para isso, aparentemente com uma vida normal, faculdade, boas notas, trabalhando, tendo uma vida social, de repente ele decide fazer um negócio desse. Isso chocou, como eu falei pra vocês, chocou muito todo mundo, justamente por ter sido a primeira vez que um negócio desse acontece dentro do Egito. O que as pessoas falaram, né, as autoridades falaram, que nas maiores metrópoles do mundo, onde existem problemas cotidianos no meio da sociedade ali, de essas coisas de ataques e tal, não acontece dessa forma como aconteceu, do cara ter a coragem de pegar uma menina e fazer, né, tentar separar a cabeça dela para poder levar para casa
para poder deixar ela olhando para ele, já que ela não queria mais ver ele, que ela não queria mais ter contato com ele. Então você vê que aqui o rapaz realmente passou desapercebido pela família, mas ele estava precisando de ajuda psicológica. De alguma forma ele estava com alguma coisa ali que estava, ou encosto, ou alguma coisa psicológica, porque isso não é normal. Segundo as autoridades, ele nem tinha antecedentes violentos. Então era um rapaz de boas notas, que tinha sua vida ali de estudante, e de repente ele decide fazer tudo isso. Seu batom aqui bem meia boca. Bom, agora nos próximos dias a gente vai ver, né? Se vai pegar a capital ou a perpétua. O mais importante agora é realmente aqui a justiça ver uma forma que isso não aconteça mais. Porque, gente, algumas pessoas falaram que achavam que eles estavam gravando para TikTok. Vocês têm noção disso? As pessoas achavam que era uma brincadeira, as pessoas, nada, como que você vai imaginar que um rapaz vai pular ali no cangote de uma pessoa para poder fazer um treco desse, gente, no meio das pessoas, em plena luz do dia, porque não é uma coisa que ele esperou ela num canteiro ou de noite, ele não fez a menor questão de esconder, ele foi ali num ato, num surto dele, pegou a menina e falou assim, é agora que eu vou levar a cabeça dela comigo. Gente, pelo amor de Deus. Claro que eu tô contando pra vocês essa história, como eu já assisti várias vezes, mas no dia eu até fiz stories pra vocês lá no Instagram, inclusive me segue por lá também. Quando eu vi tudo isso, que eu olhei, eu até achei que tinha acontecido no mesmo dia, porque começou a pipocar na internet todas as informações, um monte de detalhe, um monte de gente falando sobre o assunto, stories de pessoas normais, assim, que nem são influencers nem nada. Todo mundo começou chocado, assim, sabe? Aí eu falei, eu pedi pro Maggie, eu falei, dá uma olhada aí, vê pra mim o que tá acontecendo. E ele começou a puxar, ele falou, não, eu não quero ver isso não. Ele nem aguentou ver. Então, assim, a que ponto, né, a nossa sociedade mundial, né? Porque não dá pra gente falar de Egito, Brasil. Na verdade, coisas isoladas como essa acontecem no Brasil, no Egito, nos Estados Unidos, na Europa. E mulheres, homens, né, cachorros, gatos, seres humanos, animais, todo mundo uma hora passa por uma coisa, por uma insanidade de uma outra pessoa, né? Sempre, infelizmente, são os seres humanos que fazem isso. Na maior parte do tempo são os homens, infelizmente. Atacam homens, ou atacam mulheres, ou atacam animais, infelizmente, geralmente parte deles, né? Não vou dizer que as mulheres também não fazem, mas nas estatísticas, infelizmente, os homens cometem mais coisas desse tipo, talvez por terem mais força física, não sei. Mas, infelizmente, é assim que acontece. Bom, meus amores, eu vim aqui só para poder contar essa história para vocês, porque vocês pediram muito. Quero pedir para você deixar seu like. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, caso não seja inscrito ainda. E me fala o que vocês acharam da maquiagem, que foi feita bem rapidinho aqui, né? Porque o foco hoje, apesar que eu gostei dessa sombra. Eu gostei do jeito que eu botei a sombra. Eu poderia ter feito um rosa, um verde, mas eu gostei. Vou usar pro show. Hoje eu não tenho show, hoje eu tô de folga, graças a Deus. Estou gripada. Claro, né? A imunidade, ó, tá lá no pé de tanto trabalho, mas tô feliz. Foi muito gostoso esses dias de festival. Amanhã é o último dia que eu vou dar aula e depois estou aqui pro YouTube de novo só pra vocês. Um beijo enorme e eu amo você.